Queridos irmãos, saúdo toda a igreja com a paz do Senhor. É sempre motivo de alegria quando nós estamos na casa de Deus para cultuarmos ao Senhor. E nesta noite queremos agradecer primeiramente ao Senhor nosso Deus o privilégio de estarmos aqui. Também agradecer ao nosso pastor presidente, o pastor Ailton, a franquear a oportunidade para nós meditarmos na palavra do Senhor. Também o pastor Samuel de Oliveira, pastor vice-presidente da igreja. Claro que nós queremos, irmãos, e estamos sempre aqui ansiosos para ouvir o nosso pastor, que tem nos trazido um ensino maravilhoso, né? Estamos aprendendo muito, né, com a doutrina e o ensino que o nosso pastor tem trazido, mas obediente à sua escala, peço as orações dos irmãos para nós podermos atender essa orientação do nosso pastor. Então, eu quero convidar os irmãos nesta noite, vamos abrir a palavra de Deus em um texto que está no primeiro livro dos reis de Israel, Primeira de Reis, capítulo de número 18. Que diz assim, capítulo 18 de 1 de Reis, versículo 1. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apressa-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Amém? Esse texto, irmão, para a nossa meditação, acredito que é muito conhecido já da igreja do Senhor, mas a palavra de Deus ela é sempre nova, né? Sempre se renova em nossos corações. O Espírito Santo sempre tem um direcionamento para nós. E esse texto me chamou a atenção e queremos compartilhar aqui algo da parte de Deus que o Senhor colocou no nosso coração, não é? E é justamente sobre este personagem, este servo, chamado Obadias. Obadias, cujo nome significa servo de Deus. Amém? O nome Obadias significa servo de Deus. E Obadias era o principal funcionário do governo ou da casa de Acabe. Ele é chamado, conforme diz aí o texto, nós podemos confirmar aí, o versículo 3, repita comigo. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Então, Obadias era o funcionário principal da casa de Acabe. Ele era o mordomo que tomava conta de toda a administração da casa. Tudo estava subordinado a ele. Essa é a função do mordomo na casa de Acabe. Então, uma pessoa que estava muito presente, estava muito relacionado com a família de Acabe. Porém, irmãos, o que nós temos dentro do texto bíblico com respeito a Acabe e a Jezabel são as piores informações possíveis. Acabe é considerado o pior rei de Israel. Jezabel era uma feiticeira sacerdotisa do culto a Baal. E esses dois personagens da Bíblia, durante o seu governo, o governo de Acabe, Jezabel exerceu uma função, ela tomou conta do governo praticamente. Ela influenciou e transtornou o reino de Israel. O propósito de Jezabel era destruir o culto a Deus e introduzir o culto a Baal. E ela trabalhou para isso em todos os sentidos, em todos os aspectos. Nós vamos ver Jezabel ser mencionada lá no livro do Apocalipse de forma negativa, porque ela é uma figura
que traz essa referência de alguém que não teme a Deus, que não anda na presença de Deus, e que transtornou o império, o reino de Israel de uma maneira absurda. E, meus irmãos, pensando nisso, né, e olhando para Obadias, nos chama ainda muito mais a atenção pela função que ele exercia, aonde ele estava, como ele estava na família de Acabe, no meio daquela família de Jezabel, e nós vamos encontrar um Obadias que não se corrompe. Obadias é o servo que não se contaminou. Vamos ver comigo? Obadias, o servo que não se contaminou. Porque nós estamos vivendo um tempo, né, irmãos? Tempo que nós ouvimos isso. Eu estou dizendo aqui o que a gente ouve, né? De irmãos que dizem, pastor, mas é muito difícil, porque o ambiente que eu trabalho, porque a faculdade, porque a escola, porque onde eu moro, é muito difícil. Mas Obadias, nesta noite, nos ensina, irmãos, que é possível morar, viver, conviver, habitar no meio dos demônios, porque ali era demônio puro. E mesmo assim, continuar sendo servo de Deus e não se contaminar. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, que Deus nos ajude nesta noite, tomando aqui a referência deste servo de Deus, nos ajude a tomá-lo como exemplo, incentivo, né? Que a gente possa ver nele uma referência neste tempo e suplantar as influências deste tempo que são muito grandes. Para onde você se vira, para onde você se movimenta, se você liga o aparelho, liga qualquer coisa, você vai num consultório, estamos rodeados de influências malignas e influências negativas. Mas, irmãos, Deus está querendo de nós que nós sejamos Obadias desta geração, Obadias deste tempo. Não é desculpa a geração contaminada, pecaminosa, destrutiva que nós estamos vivendo. É profético, o amor de muitos, não é o amor de todos esfriará, o amor de muitos, e nós precisamos estar no grupo dos poucos. Deixe que os muitos esfriem, deixe que os muitos se contaminem, mas vamos ficar no grupo dos poucos, dos Obadias de Deus deste tempo, e servir a Deus em meio a esta geração corrompida e perversa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como eu disse, irmãos, Obadias, o servo de Deus, era o homem, o servo do Senhor, que não se contaminou, mesmo vivendo na pior gestão de todos os tempos, na pior influência que Israel sofreu em todos os tempos, né? E nós sabemos que Jezabel, né, em muitos momentos, criou as suas tramas, criou os seus... Quem não lembra de Nabote, né? Lembra de Nabote? Que Acabe chegava em casa choramingando alguma coisa, e Jezabel era fria, calculista. Ela não se apavorava com nada, mas ela era maquiavélica, no sentido literal desta palavra. E ela disse a Acabe, por que tu estás chorando? Não és tu o rei de Israel? Sim, mas o homem não quer vender a propriedade. Ela disse, eu vou resolver isso. Pegou o anel dele, escreveu carta aos anciãos de onde Nabote vivia, e disse, arranjem aí 3 testemunhas falsas, homens de Belial, e acusa esse homem de alguma coisa. E ela assinou essas cartas com o selo do rei, com o anel do rei, e enviou essas cartas. Arranjaram as pessoas para fazer a denúncia falsa, acusar Nabote de prevaricação contra Deus, de pecado contra Deus, tudo isso para matar Nabote e se apoderar da vinha dele. Era essa natureza, essa gente da qual Obadias estava convivendo todo dia. E o que é que fez Obadias ser diferente, não se contaminar, permanecer na sua pureza, na sua postura diante de Deus? O que é que fez isso? Tem algumas coisas que eu queria citar aqui para os irmãos, para a nossa meditação aqui nesta noite. Primeiro, o texto diz... Versículo que nós lemos, e Acabe chamou Obadias, o mordomo, diga comigo, e Obadias temia muito
ao Senhor. Aí está o segredo. Primeiro segredo da manutenção espiritual da vida de Obadias, mesmo convivendo, habitando, conversando todo dia, porque ele era um mordomo fiel. Ele era um mordomo fiel, trabalhava certinho, fazia as coisas certas. Mas ele temia ao Senhor. Irmãos, nós precisamos de um avivamento neste tempo. E nós precisamos de um avivamento do temor de Deus na nossa vida. Nesta geração. Amém? Glória a Deus. É claro que é muito bom receber da graça do Pentecoste de Deus na nossa vida. E não deve ser desprezado isso. Faz parte da nossa fé, daquilo que nós recebemos do Senhor. A nossa intimidade com Deus, a nossa espiritualidade na presença do Senhor. E é por isso que nós somos pentecostais, não é? Porque recebemos batismo com o Espírito Santo, falamos em línguas. Isso é muito importante. Agora, falar em línguas e não ter temor de Deus é fazer zoada. É sino que retine. Aleluia. O peso maior na vida de um crente e a espiritualidade dele está marcada pelo temor a Deus. O temor é a essência, irmãos, da nossa fé. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Os irmãos vão ver que ele era servo de Acabe, servia ao rei, servia a Jezabel. E como diz aqui o texto, Acabe designou procurar Elias. Soube que ele estava por ali e procurar Elias para destruir Elias, né? E fez um plano, mandou Obadias para uma região e ele foi por outra região. E Obadias obedeceu. Até aí o rei mandou ele procurar Elias, ele saiu procurando. O texto diz no versículo 7, olha, 18, versículo 7. Estando, pois, Obadias já em caminho, diz assim: eis que Elias o encontrou, e conhecendo ele, prostou-se sobre o seu rosto e disse: és tu o meu senhor Elias? Aleluia. Veja aqui a reverência desse homem, né? Ele não era uma pessoa alucinada, ele não era uma pessoa leiga. Ele sabia qual era o propósito de procurar Elias. E o que é que Acabe estava fazendo procurando Elias. Mas quando ele encontrou com Elias, o que é que ele faz? Ele disse: não, eu obedeci até aqui. Daqui para frente já é diferente. Se ajoelhou e disse: és tu, meu senhor Elias, o profeta. Aleluia. Porque, irmãos, o temor de Deus na vida do crente, irmãos, faz com que ele reconheça a presença de Deus, as coisas de Deus. Tem gente que tem a língua muito solta. Tem gente que tem o ímpeto, né, muito grande. Atropela tudo, passa por cima de tudo, não quer considerar. Tem que lembrar. O Senhor disse a Saulo no caminho: dura para ti recalcitrar contra os meus aguilhões, porque tu me persegue. Eu te persigo, Senhor. Eu te persigo, Senhor. Tu me persegue, Saulo. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Quando tu prende aqueles crentes, quando tu mandasse matar o outro, empurrasse aquele outro, tu estás lutando contra mim, tu estás trabalhando contra a minha obra. Dura para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Até mesmo o mais simples dos servos de Deus, o mais fraco, que deve ser eu aqui nesta noite, o mais fraco deve ser visto como menina dos olhos de Deus. Quem der um copo de água a um desses meus pequeninos, veja como é que a Bíblia trata. Ó Pai, Jesus levantou as mãos para o céu lá em Mateus 11:25. Ó Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas
aos sábios e entendidos deste mundo, mas revelastes aos pequeninos. Revelaste aos pequeninos, Senhor. Obadias aprendeu o temor. Ele sabia que Elias era servo de Deus. Ele sabia. E ele guardou o temor do Senhor no seu coração. Aleluia. Gênesis 39, versículo 9. Quando José estava na casa de Potifar, ele disse assim: ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade? Disse ele, e pecaria contra Deus. O temor, irmãos, não é temor porque alguém está me olhando, não é temor porque alguém está me vendo, não é temor porque tenho uma câmera que está filmando. É temor porque os olhos de Deus acompanham a nossa vida por onde quer que nós estejamos. Nós estamos vivendo na presença de Deus, e Deus está presente em todo lugar, em todo canto. Os olhos do Senhor estão sobre nós. José estava longe do pai, longe dos irmãos, longe da sua terra, sem esperança e perspectiva de encontrar a tribo de Israel novamente, mas ele tinha um temor de Deus na sua vida, ele tinha um compromisso com Deus. Ele disse: eu não vou fazer isso, mas sabe por que eu não vou fazer? Porque Deus, o meu Deus, está me vendo, e eu tenho temor a Ele, não vou pecar contra Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Que Deus faça de nós Obadias desta geração, Obadias deste tempo. Irmãos, o diabo trabalha para destruir a nossa vida, trabalha para destruir a nossa fé, trabalha para destruir a nossa comunhão com Ele. Glória a Deus. E muitas vezes esse trabalhar do adversário da nossa vida não é querendo tirar a gente daqui, não. Ele quer que você fique aqui, agora, sem temor de Deus, sem referências espirituais na sua vida, seco, feito um bambu. Quem já pescou caranguejo sabe que de vez em quando se engana. Você está pescando caranguejo, aí o caranguejo está lá, armadinho, aí você vai pegar, não tem nada, está seco. Que eu tenho um bicho que vai lá e suga ele todinho, deixa ele inteirinho. Caranguejo oco, vazio. Só de cara, só de aparência, mas por dentro não sente nada, não vê nada, porque o temor foi corrompido. E quando o temor é corrompido, começa a fazer coisas que não estão dentro da vontade da palavra de Deus. O pastor Josiel leu o texto aqui, né, que fala exatamente disso, Efésios 4:22, né, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe, diz aí o texto, segundo as concupiscências do engano. Que se corrompe. Corrupção é a ausência de temor, irmãos. A ausência do temor. Então, se você teme a Deus, se você tem temor de Deus, você vai ter prejuízo em muitas coisas. Mas você vai ser enriquecido pelas regiões celestiais. Você vai ser referenciado pelos céus. Amém? O apóstolo Paulo ensinou obediência. Veja aí, vamos ver um texto interessante. Esse texto da palavra de Deus, em Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 22. O apóstolo Paulo falando de obediência, de serviço, de submissão. Veja como ele diz: vós servos, vamos dizer comigo, vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração. Veja como ele termina esse versículo: temendo a Deus. Porque se não tivesse essa parte final, ora,
O texto está dizendo, vós servos, isso aqui no sentido secular, né? Você está numa empresa, trabalhando. Vós servos, obedecei em tudo. Mas no final está dizendo, temendo a Deus. Então, obedecendo em tudo, temendo a Deus. O seu patrão manda você fazer uma coisa desonesta, você não vai fazer. Porque você serve em tudo, temendo a Deus. Olha, patrão, é o seguinte, isso aí o senhor faz, eu não faço não. Mas eu sou seu patrão, eu disse, irmão, eu sou crente. E se você não fizer, vai ser demitido. Eu disse, pode demitir, agora eu não faço não. Eu sou crente, eu temo a Deus. Eu tenho temor de Deus na minha vida. Essa é a diferença do temor, irmãos. O crente que teme a Deus, ele está disposto. Vocês acham que Obadias não sabia que a cabeça dele estava correndo perigo? Estava em risco, no meio daquela família, daquela mulher terrível que era Jezabel, que não perdoava ninguém, nem nada, não tinha sentimento nenhum. Estava, mas em detrimento de servir a Deus, ele não pensou duas vezes. O temor de Deus fez ele agir de forma diferenciada, porque ele conhecia o caminho, a vontade de Deus. O livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 7, uma grande voz bradou no céu, dizendo, temei a Deus. Olha o grito que foi dado no céu, no capítulo 14 do livro do Apocalipse. Temei a Deus e, não era para ser, dai-lhe glória e temei. Não, primeiro, temei a Deus e depois, dai-lhe glória. Dai-lhe glória. Primeiro, temei a Deus. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos cubra com seu sangue, que o Senhor nos ajude, irmãos, que jamais o temor se aparte da nossa vida, né? E como eu disse, o temor de Deus leva a prejuízo. Isso aí eu já lhe garanto. Quem teme a Deus vai ter prejuízo. E se não botar na conta isso aí, irmãos, vai viver de qualquer jeito. Mas quem teme a Deus não está nem aí para prejuízo na terra, prejuízo material, prejuízo... Não está nem aí para isso. Ele se sente feliz e o Espírito Santo dá testemunho no coração dele. Você fez o certo. Eu estou com você, eu estou do teu lado. Onde você for, eu vou. Onde você entrar, eu entro. Quem estiver com você, eu também estou com você, porque você teme o meu nome. Obadias temia a Deus. E o texto ainda diz assim, temia muito ao Senhor. Ele não só temia, ele temia muito. Deus me guarde, Deus me livre de pecar contra o Senhor, de fazer algo que desagrade a vontade de Deus. Deus me guarde, Deus me livre. Era isso, né? Aleluia. Mesmo ele vivendo em um ambiente, né, uma circunstância que não era fácil, mas ele não se contaminou. Não se contaminou. Amém? Quanto diz amém? Amém. Às vezes, pelo o temor de ser crente, irmão, perde a promoção. Perde a promoção. Sabia disso? Porque às vezes aquele chefão lá, né, só gosta daquele grupo que está nas baladas com ele, envolvido nas conversas com ele. E o irmão é crente, o irmão não se envolve com isso, não se mete nessas coisas. Senão bota aquele camarada para lá que eu não quero. Mas não se preocupe com isso não, meu irmão. Fique tranquilo que Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. Aleluia. 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 Eu padeci um montão. Trabalhei num lugar que eu sofria nesse sentido aí. E fui afrontado muitas vezes por conta da minha fé. Fui afrontado. Um dia um chefe me chamou, porque no intervalo do almoço, que era livre, tinha 2 horas de almoço, aí os irmãos, a gente se juntou para estudar a lição da escola dominical, irmão.
lá numa parte, lá por trás assim, sem incomodar ninguém, não era fazendo zoada nem bagunça, não. A gente sentava, pegava a lição e a gente ia conversando ali sobre Jesus, sobre o céu. Só que tinha o zelador, né, que era a função, que não é desprezando, né, mas na empresa era a função mais simples, né? O zelador é uma função honrada, uma função digna, né? Mas os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, né? Era a função mais simples. Então, tinha um irmão crente, graças a Deus, um servo de Deus, era o zelador. Eu era o gerente de um departamento. E tinha outros e outros, o padeiro e tal. Aí uma pessoa passou, que era um dos chefes, passou, olhou, ficou com uma cara feia assim, e depois, no outro dia, me chamou. Senta aqui. Você, gerente do setor, no meio ali do zelador, no meio do... agora o senhor está... entendi. O senhor passou lá naquele dia, no intervalo, né? Foi? É porque o senhor não sabe, chefe. O que é? É que ele é meu irmão. Ele não entendeu na hora, que ele até disse assim, mas não pode, aqui na empresa é proibido irmão trabalhar na mesma loja. Se eu soubesse... Eu disse, mas o senhor não sabe que ele é meu irmão, o padeiro é meu irmão. Aí foi que ele entendeu que eu estava falando no sentido da fé. Eu disse, olha, e no meu intervalo eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero, eu ando por onde eu quero. E agora, aqui dentro, se o senhor vê a minha autoridade, o meu trabalho sendo prejudicado, a empresa sendo prejudicada por conta disso, o senhor tem todo o direito de me chamar. Mas eu não misturo as coisas. Agora, eu me sentar com meu irmão para falar de Jesus, ninguém impede. Aleluia. Um dia de sábado, em frente a um balcão de loja cheia, ele chegou e disse assim, você tem futuro aqui, viu? Você é um rapaz novo, está estudando, não sei o quê. Foi um monte de elogio. Só tem uma coisa, você só prospera aqui se você deixar esse negócio de ser crente. Estou contando isso aqui porque quem sabe, né, tem alguém passando por alguma situação, né? Só se você deixar de ser crente. Aí tinha uma pessoa do lado que não era crente, aí disse assim, não, senhor, não, o senhor está errado. O senhor está errado. E eu calado ali, ó. Eu dei vontade de eu responder, mas se eu responder, você ia ser prejudicado. Aí eu fiquei calado, o outro respondeu, né? A mula fala, né? O outro disse, não. O segredo dele aqui dentro é a fé dele. É o Deus que ele serve. Aleluia. Permaneça com o temor de Deus na sua vida, meu irmão. Você é crente, você é crente. Você é um crente em Jesus. Você é um crente no Senhor. Você é um crente, um crente. Não deixe que os ambientes, que as influências modifiquem o seu coração. Tire o temor do seu coração. Guarde o seu coração. Não se misture com as coisas deste mundo. Permaneça firme, mesmo tendo prejuízo. Aleluia. Irmãos, a segunda coisa que eu queria dizer a respeito de Obadias é que Obadias escolheu um lado. Obadias escolheu um lado e decidiu ficar do lado de Deus. Esse é um dos problemas de muitos crentes. Fica em cima do muro. Agradar A para agradar B, né? Fica em cima do muro. Mas Obadias estava sintonizado com o projeto de Deus. Sintonizado com o sentimento de Deus. Porque olha, o Senhor disse a Elias no capítulo 19 de 1 de Reis, versículo 18. Veja o que o Senhor diz a Elias. Diz assim, também, Deus falando com Elias, deixei ficar em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Deus estava dizendo a Elias, quando Elias disse assim, mataram todos os teus profetas e só ficou eu. Sobrou ninguém. Aí Deus disse, não, você está enganado. Disse Deus, deixei ficar 7.000. Olha, deixei ficar 7.000. Aí quando você vai para o capítulo 18 e o versículo 4, aí você encontra Obadias dizendo assim, ó, porque sucedeu que destruindo Jezabel os profetas do Senhor,
Obadias tomou 100. Deus falou de 7.000, não foi? 6.900. Deus guardou e dos 7.000, 100 foi Obadias. Está dentro dos 7.000, entendeu? Aí diz assim, e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Quando Deus vai falar com Elias, diz, fui eu que guardei os profetas. Deus guardou através de Obadias 100. 100 foi Obadias que tomou conta dos 100 profetas. Ele estava sintonizado com Deus ou não estava? Estava dentro do sentimento de Deus, irmãos. Isso é muito importante. Chegou o tempo que a gente tem que escolher um lado. Tem que escolher um lado. Porque nós já estamos vendo aí na nossa sociedade hoje, irmãos, grupos, né, igrejas, que se diz igrejas, né, que está caindo para o lado errado. Caminhando para o lado da heresia, para agradar o mundo aí fora, né? Para agradar a sociedade. Nós não somos inimigos de ninguém, nós somos inimigos do pecado. E o pecado sempre vai ser pecado à luz da palavra de Deus. Não tenha arranjadinho, não tenha arrumado. Já tem igreja inclusiva, igreja das cores, né? Igreja do arco-íris. E isso tudo é resposta ao corretamente, ou politicamente correto, né? É uma expressão que usa por aí, em cima do muro, né? Que aqui, quando souberem que a gente está usando aqui as cores, ninguém vai vir para cá, Ministério Público não vem atrás, e não vão estar, porque a gente vai estar dentro do, nem lá nem cá, né? Tem que escolher o lado. Nós temos que saber de que lado nós estamos. É claro que nós não, com isso eu não estou dizendo que a gente vai afrontar ninguém, nem mexer em vespeiro de ninguém, não. A gente faz o trabalho que nós temos que fazer, pregar a palavra de Deus com sabedoria, com graça, mas convicto de que lado nós estamos. Nós estamos do lado de Deus. Nós estamos do lado do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. No Apocalipse 3,16, o Senhor falando para a igreja, né, de Laodiceia, assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Se tem uma coisa que Deus detesta, irmão, é a morbidade. E aqui não é no sentido Pentecoste, você está muito cheio de Deus, você está pegando fogo. Você está mais calado, você está frio. Não é nesse sentido. É no sentido do posicionamento doutrinário. Porque tem muito crente que não é batizado com o Espírito Santo, mas anda conforme a palavra de Deus. Sabe de que lado está. Não é no sentido de falar muita língua ou falar pouca língua. Não é nesse sentido. Ser quente ou frio aqui é o lado que você escolhe para estar. E a pior posição que existe é o meio. É o morno. Aleluia. Que ele quer agradar todo mundo. Tudo está certo. Não, irmão, todo caminho leva para o céu. Deus está em todo lugar, né? Não, não é. Deus não está em todo lugar. Não é todo caminho que leva para o céu. Tem um caminho que leva para o céu. Só tem um caminho. Só tem um caminho. Mas Jesus ama todo mundo. Ele ama todo mundo. O amor dele está derramado sobre toda a terra. É verdade. Deus, o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para morrer por toda a humanidade. O sangue de Jesus é suficiente para perdoar o pecado de todo mundo, mas é eficiente para salvar aqueles que creem. É suficiente para alcançar o pecado de todo mundo, mas só é eficiente para aqueles que creem. Essa é a diferença. O sangue de Jesus pode perdoar o pecado de
toda a humanidade em todo o tempo, passado, presente e futuro. Mas ele só tem valor quando alguém aceita o Filho de Deus como seu Salvador, como o único Salvador da sua vida. O crente tem que saber, tem que ter um posicionamento. E isso só se adquire através da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, não é? É tanta gente querendo dar um jeitinho, né, irmão? Principalmente quando é famoso, né? O famoso parte, aí aparece um, aparece outro, diz, não, mas ele disse não sei o que na última hora, aí, né? Eu vi uma pessoa evangélica, né, crente, que diz ser crente, né? Falando de uma pessoa famosa que tinha partido, não, eu tenho convicção de que ela foi para o céu. Pelo amor de Deus, irmão. Se não quer afrontar nem dizer, fique calado, né? Porque ninguém está preparado para ouvir certas coisas. Fique caladinho. Mas você que é crente, pastor, líder de uma igreja, né? A pessoa morreu numa overdose de droga. É difícil, eu não vou entrar na salvação de ninguém, porque Deus faz como quer. Ele é o Senhor da salvação, mas nem sim, nem não. Você tem que ter uma posição. A Bíblia é muito clara, irmãos. É muito eficaz nesse sentido, não é? Com Deus não se brinca. Com as coisas de Deus não se brinca. A pessoa às vezes leva a vida assim como quem está, né? Não, mas na última hora, quem sabe, na última hora, e essa história de a última hora tem levado muita gente para o fogo. O posicionamento correto é servir a Deus com alegria, tomar o cálice da salvação, viver para o Senhor uma vida reta, piedosa, andar no caminho do Senhor hoje, abandonar o mundo, o pecado, a transgressão. Porque nós estamos vendo hoje a morbidade tomando conta, irmãos. A pessoa vive de todo jeito, aí carrega o nome, bota o nome Jesus numa camisa, né? Vive de escândalos sexuais um atrás do outro. Aí bota o nome Jesus e aparece, não, eu creio, eu sou evangélico. Ou você é crente, ou você não é. Não tem meio termo no caminho. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia ainda diz, irmãos, que é possível que nós olhemos para alguém e distingamos de que posicionamento ele é e de que lado ele está. Como? Pelos frutos. João Batista clamou dizendo, produzi primeiro frutos dignos de arrependimento. Raça de víboras. Disse aos fariseus, produzi primeiro frutos dignos do arrependimento. Gálatas 2:4 diz, e isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Paulo falando dos judaizantes, que estavam assolando a região da Galácia, e que eram, Paulo intitula de falsos irmãos, porque os frutos que eles produziam não eram frutos da salvação. Na primeira carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 11, ele é mais enfático ainda, quando ele diz, mas agora vos escrevi, que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal, nem ainda com mais. O texto é forte, o texto é firme, o texto é poderoso. Mas é preciso que a gente diga que Obadias escolheu o lado que ele queria ficar. E não foi o lado de Acabe e de Jezabel, sinceramente, não foi. Mesmo com prejuízo da sua vida. Josué no capítulo 24, versículo 15, ele faz esse clamor no meio da nação de Israel, quando ele diz, porém se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais,
que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, vamos dizer comigo? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso aqui nesta noite? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué pôs essa palavra no texto. Escolhei. Amém? E escolhei. Você é crente. E deixa eu dizer mais aqui, nós estamos em um culto de doutrina congregacional, né? Você é crente, eu sou crente, nós somos crentes da Assembleia de Deus em Pernambuco. Nós somos crentes da Assembleia de Deus em Pernambuco. Amém? Igreja que as irmãs não tem que cortar cabelo para ficar curtinho aqui, não tem que andar com a cara pintada para todo lado. Pode se arrumar, mas tem que ter o pudor. Não pode andar de calça comprida por aí que você é crente da Assembleia de Deus. Não, aqui não usa calça comprida. Tem que usar saia, porque você é crente da Assembleia de Deus. Amém? Crente jovem não anda por aí jogando futebol em campo de futebol, não anda em balada noturna por aí. Você é crente, tem que escolher. Você tem que escolher se serve a Deus ou se não serve, se está do lado de Deus ou do lado de Jezabel. Dê glória ao nome de Jesus, ele merece, não é? Perde até a força de dar a paz do Senhor. Perde a força de dar a paz do Senhor, porque não está condizente com a doutrina, com os costumes, os bons costumes produzidos pela doutrina da palavra de Deus. Que nós aprendemos dos nossos pais, que nós aprendemos do ensino, da doutrina que é sã, que é sadia, que produz bons costumes, bons hábitos. Obadias teve que se posicionar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Escolher um lado para estar. Eu sou muito feliz, irmãos, com a doutrina da minha igreja. Eu sou muito satisfeito, não tenho nenhuma dificuldade. Glória a Deus. Me sinto muito bem em receber a palavra de Deus, o ensino, saber andar de uma forma que não traga escândalo nem para judeu, nem para grego, nem para a igreja de Deus, não é? Que o crente é assim, ele não pode estar pensando em se esconder quando vê outro crente. O crente tem que andar de um jeito que aonde ele estiver, ele possa receber qualquer outro crente para dar a paz do Senhor. Quando o crente está num lugar que ele começa olhando para um lado, olhando para o outro, querendo se esconder, pode dizer que tem alguma coisa errada. Não está bem. E ele sabe, a consciência dele sabe que ele está do lado errado. Ali não é lugar para ele. Ali não é para ele estar naquela compostura. Ali não é para estar daquele jeito. Não sabe, irmão? Sabe. Sabe, porque o Espírito Santo que está em nós, ele fala com o crente, ele fala na nossa mente, no nosso coração, na nossa consciência. Ele fala. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Então, Obadias, irmãos, estava envolvido no temor de Deus. E não somente isso, ele escolheu o lado e sabia. Eu estou aqui, sou mordomo de Acabe, sou mordomo de Jezabel, mas com Elias eu não mexo não. Deus me livre eu mexer com Elias. Eu sei que Elias é um homem de Deus, é um servo de Deus. Cuidado. Aleluia. Tem um versículo em Ezequiel que diz assim: gemei em silêncio. Gemei em silêncio. Eu estava lendo essa semana. Agora não estou lembrando da referência. Gemei em silêncio. Falando para a nação de Israel. E olha, irmão, a pior coisa do mundo é quando alguém atropela um crente e o crente não diz nada. Geme. Eu peguei fulano, dei-lhe uma pancada assim. Ele disse o quê?
ele não disse nada. Misericórdia, estás atrapalhado. Porque quando o crente geme, tem um Deus no céu, ó, que está de olho, escuta gemido de crente, né? Então, Obadias sabia o lado que ele deveria estar. Por último, irmãos, se você ler o texto, quando Obadias encontra com Elias, Elias diz a ele, e disse ele, versículo 8, Elias responde, quando ele pergunta, és tu, meu senhor Elias? Aí Elias responde, disse ele, eu sou, vai e diz a teu senhor, eis que Elias está aqui. Olha, quando Elias encontrou com Obadias, que Obadias disse assim, és tu, meu senhor Elias, se ajoelhou, pediu misericórdia, né? E os irmãos, a fama de Elias não era fácil não. O general foi com um monte de soldado para trazer ele, desce profeta, homem de Deus, desce conosco. Aí Elias disse assim, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti teus 50. Os irmãos já sabem a história, né? Aí o terceiro, que era o mais sábio de todo mundo, chegou lá e disse, meu senhor, por favor, pelo amor de Deus, faça gentileza. Disse, contigo eu desço. Elias era isso aí. Então, vai e diz ao teu senhor, versículo 8, eis que Elias está aqui. Agora veja a argumentação de Obadias. Obadias diz assim, porém ele disse, isso aqui é Obadias, em que pequei, para que entregues a teu servo na mão de Acabe para me matar? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino, aonde o meu Senhor não mandasse homens em busca de ti, e dizendo eles, aqui não está, então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam achado. E agora tu dizes, vai, diz a teu Senhor, eis aqui está Elias, e poderia ser que apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Aleluia. Porventura, não dissera meu Senhor o que eu fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi a 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50, numa cova, e os sustentei com pão e água? E agora dizes tu, vai, diz a teu Senhor, eis que Elias está aqui, ele me mataria. Aí, irmãos, veja aí. Aí Elias diz assim, e disse Elias, vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que de veras hoje eu me apresentarei a ele. O que é que isso aqui mostra para a gente? Obadias foi capaz de mudar os planos do profeta. Obadias foi capaz de mudar. A fidelidade de Obadias era tão grande, porque quando a gente fala de Elias, a gente fala de alguém que tem uma intimidade com Deus tão extrema, irmãos. É como aqui ele estava dizendo, Elias sumia aqui, aparecia do outro lado, desaparecia aqui, ninguém sabia como era aquilo. É um profeta diferenciado entre todos os profetas. Tanto é que ele não morre, ele é levado num carro de fogo ao céu. Aleluia. Aí o que é que Obadias disse? Meu Senhor, quando eu for e ele vier aqui que não te achar, vai dizer que eu estou mentindo, vai me matar. E eu tenho sido servo fiel ao Senhor, meu Deus. Eu tenho guardado os profetas. Aí ele disse, não, você é digno. Você é digno. Eu vou fazer diferente. Eu vou me apresentar a Acabe. Você não vai dizer nada. Quem vai se apresentar sou eu. Eu vou a Acabe. Olha, irmão, a geração de Obadias é capaz de influenciar profetas. A geração de Obadias é capaz de mudar os planos dos profetas. No caso aqui, Elias. Quer dizer que um homem íntegro, fiel, temente, um homem sincero, verdadeiro, ele influencia a sua geração. Ele influencia aqueles que estão à sua volta. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia.
A carta aos Hebreus faz menção, irmãos, no capítulo 11, versículo 32, diz assim: que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, diz assim, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, montes, pelas covas e cavernas da terra. Foram estes homens que influenciaram as suas gerações. Homens tementes, homens sinceros, homens fiéis, homens que andaram na presença de Deus. Aleluia. Obadias simplesmente não foi um mordomo, só um mordomo. Obadias foi um instrumento de Deus para o propósito de Deus naquele tempo. Obadias contrariou o propósito maligno de Jezabel, que maquinava a destruição do culto a Deus e dos profetas do Senhor. E Obadias, na sua simplicidade de um servo, de um mordomo, teve a ousadia de preservar aqueles servos de Deus que iam ser instrumento de Deus mais na frente, irmãos, para continuar anunciando a palavra do Senhor. Aleluia. Nós vamos ver que na sequência, quando Elias é substituído por Eliseu, nós vamos ver uma mudança radical nesse sentido. Por quê? Porque com Elias, ele diz assim: mataram os teus profetas, Senhor, eu sobrei. Profeta não tinha vez na gestão de Jezabel. Mas quando Deus leva Elias e traz Eliseu, você vai ver Eliseu com escola de profetas. E tem mais, em ascensão e crescimento, porque diz, o lugar que nós estamos está pequeno, tem que expandir, vamos pegar vigas na floresta para ampliar o lugar. Na gestão de Eliseu, Deus traz um avivamento na escola dos profetas, e muitos desses profetas que foram parte do ministério de Eliseu, foram preservados naquela administração de Obadias, que Deus usou ele para preservar uma geração para a dimensão seguinte. No caso, entenda-se aqui, profetas, né, no sentido de pregadores da palavra de Deus. Eram os pregadores da mensagem da palavra do Senhor. Então, irmãos, que Deus nos ajude, que o Senhor faça de nós, do nosso caráter, da nossa forma de viver, da nossa forma de agir, influência para este tempo. Irmãos, influência para este tempo. Chega, irmãos, chega. Deus está cansado, irmãos, da nossa fraqueza, da nossa falta de testemunho, da nossa falta de temor. Deus está querendo muito mais de nós. Ele quer que haja, e não há desculpa. O ambiente, é porque tem isso, é porque tem aquilo. Não tem desculpa. Temor de Deus, posicionamento e influência sobre esta geração. Aleluia. É o segredo e a exigência de Deus para nós neste tempo. Nós sabemos qual é o lado certo. O lado certo está descrito aqui, à luz da palavra de Deus. Lê a palavra, estuda a palavra, e você vai saber qual é o lado que você tem que se posicionar, o lado certo. Tem muita internet influenciando, pastor. Tem internet demais influenciando, pois não é nada, tem nada a ver com a internet. Não tem nada a ver com a internet. Antigamente dizia televisão, é a televisão. Hoje a internet é 1 milhão de vezes pior do que uma televisão. Não é internet, é falta de estrutura espiritual. Falta de estrutura espiritual. Aleluia. Você anda na cidade aí,
e você entra onde lhe cabe. Tem lugar que não cabe um crente, e ele não vai entrar. É a mesma coisa. Agora, tem crente que quando está sozinho, ele se desvia. E não é que ele se desviou porque estava sozinho, ele já está desviado antes. Porque quem tem temor de Deus, o Espírito Santo faz ele estremecer por dentro. Ou não é? Isso não me cabe, isso não me cabe, isso não me cabe, isso não me cabe. Quem quiser que se contamine, que bota o seu olho onde quiser, mas o meu olho será santo, será puro. Quem quiser que bota o seu coração onde quiser, eu vou purificar o meu coração na presença de Deus. Quem quiser que viva a vida sem oração, eu vou me levantar de 3 da manhã, vou botar meu joelho no chão e vou orar a Deus todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Eu vou buscar a face do Senhor. Aleluia, 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 glória a Deus. Obadias é uma referência para nós neste tempo. Ninguém vai mudar um crente que teme a Deus. Ninguém vai encurvar um Daniel que tem temor de Deus no coração e vai fazer ele comer manjar de rei. Não faz. Ninguém vai encurvar Sadraque, Mesaque e Abdenego. Pode levantar a fornalha quantas vezes quiser. Morre feito churrasco, mas não adora a estátua de Baal que foi levantada ali naquele campo. Ninguém vai encurvar José. Quem quiser que tente, pode botar na prisão, pode jogar onde quiser. José continua sendo José, porque ele teme a Deus, ele anda na presença de Deus. Ninguém, aleluia. Se o Espírito Santo estiver com um crente, ninguém dobra ele. Ninguém dobra ele. Se ele estiver no plano de Deus, na vontade de Deus, ninguém. Obadias é esse tipo de crente. Amém? Vai morrer gente, vai se mudar gente. Esse casal aí vai fazer destroço, mas eu sou crente. E o que eu puder fazer em prol do reino, eu vou fazer. Vai ser Deus e Deus e Deus e Deus e Deus. Avisa a Jezabel, avisa a Acabe que tem um Obadias na mesa dele. Aleluia. E essa é a prova, irmão. Não, Deus permitiu que Obadias estivesse ali para ensinar para a gente. Está vendo aí que não dobra? Pode ser o pior dos ambientes. Não muda, não dobra, não se corrompe. Não se corrompe. Não se destroça. Não nega a fé. Abatido, mas destruído nunca. Alexevaramas. Porque na hora que as forças de Obadias estivessem acabando, está do lado de Deus. Deus vai lá e levanta as forças dele, renova as forças espirituais dele. Amém? Glória a Deus. Como eu disse a princípio, normalmente os Obadias da vida sofrem. Ele paga um preço. E aí é o problema que muitos crentes não querem pagar preço, né? Quer ser bem recebido, ele vai pagando o preço. Aleluia. Está vendo aquilo que eu contei para vocês? Do chefe, né? Faz muitos anos isso. Do chefe que disse assim, ó, você tem que deixar de ser crente. Aleluia. Aí passou uma semana, eu estava dentro da loja, no meio-dia mais ou menos assim, arrumando lá uma coisa, veio uma irmãzinha, bem magrinha, uma cestinha na mão assim, meio-dia, a loja deserta. Aí ela passou assim por mim, quando ela voltou, já voltou falando em línguas. Disse, eu ouvi o que o homem disse. Disse que tu neste lugar só prospera se tu me abandonar. Ele disse assim, mas eu vou provar ao homem que eu sou Deus e mando na terra. E depois dali eu tive mais 2 promoções. E ele foi transferido para outro lugar. Fica no lugar, irmão, fica feito Obadias, fica do lado certo, fica do lado de Deus. Porque ninguém pode vencer você, a igreja, o crente que está no plano central de Deus. Joga você para cá, joga você para lá, aperta daqui, aperta de lá, te empurra na parede, mas Deus está do teu lado.
lado dizendo assim: olha, Obadias, eu vi o que tu fizesse, eu vi que tu guardaste os meus profetas, eu vi que tu és fiel a mim, tu és temente a mim, eu vou te guardar enquanto tu estiveres. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Aleluia. Fortaleça a nossa fé no temor de Deus. Amém? No temor do Senhor. E que a gente possa glorificar o nome de Jesus naquele dia, quando a trombeta tocar. Aí toda a tristeza aqui desaparece, toda a provação aqui vai embora. Nós vamos subir, entrar naquele reino celestial de gozo e de glória. Está reservado para os tementes, para os que guardam a pureza, os que se selecionam o lado fiel da vida espiritual, para agradar o Senhor, agradar a Deus em tudo quanto estiver fazendo aqui nesta terra. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.